1º de setembro de 1939. As tropas nazistas, lideradas por Adolf Hitler, invadem a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial, que consumiria nações e povos na Europa. Enquanto isso, o Brasil, sob a liderança de Getúlio Vargas, navegava por águas turbulentas de neutralidade e pressão internacional durante os primeiros 2 anos da guerra. O país, que mantinha laços com a Alemanha, viu-se forçado a romper essa neutralidade após ataques de submarinos alemães a navios mercantes brasileiros em 1942, levando à morte de centenas de inocentes. A indignação nacional e a pressão dos Estados Unidos impulsionaram o Brasil a se aliar aos aliados, em troca de apoio militar e econômico. O Brasil, agora sob a sombra da guerra, cedeu terras em Natal para a construção de uma base aérea que se tornaria conhecida como Parnamirim Field, o trampolim da vitória. E no vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco de como foi a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial e como os Estados Unidos construíram aqui no Brasil a maior base militar americana fora do seu território até então. Se prepare, fica comigo até o final que eu te conto toda essa história. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, o Brasil estava sob a gerência de Getúlio Vargas, um líder com uma postura inicial de neutralidade em relação ao conflito. Essa posição gerou uma narrativa controversa. Enquanto alguns o acusavam de ser aliado da Alemanha nazista e da Itália fascista, outros argumentavam que sua neutralidade era estratégica e econômica. Getúlio Vargas havia ascendido ao poder pela Revolução de 30 e estava implementando transformações sociais e econômicas no Brasil. E para avançar nesse cenário, ele precisava de apoio das potências econômicas europeias envolvidas na guerra, como a Grã-Bretanha, França e a própria Alemanha e Itália. Por isso, Vargas se manteve diplomaticamente neutro. Por outro lado, o motivo da sua neutralidade talvez não fosse isso. Mas, na verdade, ele se manteve neutro pelo fato de achar interessante o modelo com que as ditaduras na Alemanha nazista e na Itália fascista se comportavam. Vargas havia acabado de proclamar um Estado novo, com elementos fascitoides que criava paralelos óbvios com a Itália de Mussolini e a Alemanha nazista. Resquício disso está em uma carta que ele enviou para a Alemanha, onde chama Hitler de grande e bom amigo. Inclusive, a propaganda do governo de Getúlio era meio que inspirada na da Alemanha nazista. Até mesmo a maneira em que ele chegou ao poder com um golpe de Estado era semelhante ao que aconteceu na Alemanha quando o edifício do Reichstag foi incendiado, no qual causou a revolução que levou Hitler ao poder em 1933. Com conflitos acontecendo inteiramente na Europa, entre Grã-Bretanha, França, União Soviética, Alemanha e Itália, até então os Estados Unidos não haviam de fato entrado na guerra. O país ficava de longe, ajudando os países aliados com mantimentos, armas, veículos e aviões. Mesmo com a insistência de Winston Churchill, o presidente Roosevelt queria apenas participar com ajuda material e bélica. Mas essa calmaria americana mudou em 7 de dezembro de 1941, quando um ataque militar surpresa de aviões japoneses destrói a base naval de Pearl Harbor, no território do Havaí, deixando 2.403 americanos mortos, 1.143 feridos e 18 navios afundados, incluindo 5 encouraçados. Isso fez com que os Estados Unidos declarassem guerra imediatamente ao Japão, o que gerou automaticamente a declaração de guerra alemã aos americanos em 11 de dezembro de 1941, fazendo os Estados Unidos entrar de cabeça na Segunda Guerra Mundial. Depois desses eventos, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, a tensão para que os países do continente americano declarassem guerra aos países do eixo ficava mais evidente. As pressões internas e externas para que o Brasil entrasse no conflito ao lado dos aliados só aumentavam. Os Estados Unidos pressionavam o Brasil oferecendo apoio econômico. O medo americano era que o Brasil, como sendo o maior país latino-americano, se juntasse com os países do eixo e deixasse a América do Sul à mercê do nazifascismo, já que a Argentina era neutra, mas também simpatizava com esses regimes. Elites econômicas e outros setores da sociedade também clamavam pela entrada na guerra,
Porém, Vargas se mantinha irredutível. No final de 1941, os Estados Unidos solicitaram o uso de bases brasileiras para operações aéreas e o envio de tropas para protegê-las contra a sabotagem. Essas bases se localizavam na região sul, sudeste e nordeste. Vargas inicialmente viu esse pedido como uma afronta à soberania brasileira. Então, desconfiados da imparcialidade do governo do Brasil e temendo a ameaça da Alemanha nazista, que naquela altura já havia chegado em território africano, no qual sua presença já ameaçava a costa do Brasil, tendo em vista a proximidade dos dois continentes, os Estados Unidos elaboraram o Plano Huber, ou Plano Borracha. Esse plano consistia na invasão da costa do Nordeste do Brasil por tropas americanas. O objetivo inicial do plano era tomar portos e aeroportos importantes e o alvo principal era o aeroporto de Natal em Parnamirim. Já os outros alvos eram Salvador, Fernando de Noronha e Belém. Ataques simultâneos aconteceriam em outros estados e em menos de 6 horas todo o Nordeste estaria sob o controle americano. Os Estados Unidos consideravam o Nordeste, e principalmente Natal, no Rio Grande do Norte, como ponto de passagem mais curto entre o continente americano e africano, e também estratégico para missões no teatro de operações europeu. No entanto, devido à geografia da região do litoral do Nordeste impossibilitar a logística e a realização do plano, e a mobilização na frente diplomática que acabou persuadindo Getúlio Vargas a permitir a entrada das tropas americanas em território brasileiro, o Plano Huber foi arquivado. Com a permissão de Vargas para que o exército americano entrasse no Brasil, as obras de construção de várias bases militares foram dadas início. E uma dessas bases era situada em Parnamirim, município de Natal, onde havia apenas uma pista de pouso de barro. As obras foram iniciadas em 1942 graças à logística e à engenharia militar. O que era só uma pista de terreno, logo ganhou pista de pouso e estrutura com a mais avançada tecnologia bélica da época. Nessa altura do campeonato, mesmo com a presença americana em seu território, o Brasil continuava na neutralidade. Até que tudo mudou em 22 de agosto de 1942, após ataques de submarinos alemães a navios da Marinha Mercante Brasileira, matando vários inocentes. O Brasil se viu obrigado a declarar apoio aos aliados, mas com contrapartidas econômicas, é claro. O presidente Roosevelt negociou com Vargas. Eles se encontraram em Natal, no Rio Grande do Norte, em 28 de janeiro de 1943, no que ficou conhecido como Conferência do Potengi. A reunião era para discutir a colaboração dos dois países no esforço de guerra e entre outros acordos. E em um desses acordos nasceu a Força Expedicionária Brasileira, que foi uma divisão militar do Exército, da Marinha e da Força Aérea, no qual as tropas brasileiras lutaram principalmente na libertação da Itália, enquanto a Marinha e a Força Aérea participaram da Batalha do Atlântico. Mas isso é uma história para outro vídeo, então comentem aí se vocês querem que eu traga essa história em um vídeo futuro, beleza? Ainda no encontro entre Vargas e Roosevelt, eles também visitaram as obras da base aérea de Parnamirim e do Porto de Natal utilizados pelos norte-americanos. Quando a base ficou pronta, os aviões vinham dos Estados Unidos, faziam escala em Natal, reabasteciam, decolavam novamente e seguiam para a África e Europa, provavelmente com soldados, mantimentos e armamentos, para o suporte do campo de batalha. É preciso dizer nesse vídeo que a presença americana em Natal não só elevou a economia da até então pequena cidade, como também fez crescer a influência americana na capital. Para fins de curiosidade, há relatos que o primeiro chiclete e a primeira Coca-Cola experimentados no Brasil teria sido em Natal, através dos americanos que lá estavam. Depois que Hitler se matou em 30 de abril de 1945, e após a assinatura oficial da rendição da Alemanha em 8 de maio do mesmo ano, chegava o fim à Segunda Guerra Mundial, com a vitória aliada sendo festejada no mundo todo. No Brasil, os americanos deixaram aviões e a infraestrutura da base militar de Parnamirim como sinal de agradecimento ao apoio do Brasil na Segunda Guerra Mundial.
A base foi usada como aeroporto até 2014, quando foi desativado, e hoje é usado pelo Exército Brasileiro como centro de treinamento. Lá também se localiza o Centro Cultural Trampolim da Vitória, que conta um pouco da história de Natal, do Brasil e de Parnamirim Field na Segunda Guerra Mundial. Mas esse vídeo não termina aqui com o fim da guerra na Europa. Na verdade, existe um capítulo bem curioso dessa história a ser contado, e ele, inclusive, é muito pouco falado. Então, vamos lá. Como foi dito, com a rendição alemã e italiana, a guerra na Europa havia finalmente acabado. Porém, a guerra no Pacífico continuava. O último país do eixo, o Japão, não se rendera. E sua briga era também com os países aliados, mas mais ainda diretamente com os Estados Unidos, pois foi o seu ataque que levou os americanos à guerra. Os Estados Unidos pediram a rendição incondicional das Forças Armadas japonesas na Declaração de Potsdam em 26 de julho de 1945, ameaçando uma destruição rápida e total. Porém, o Japão negava a rendição. E em agosto de 1945, o Projeto Manhattan dos americanos tinha testado com sucesso um artefato atômico composto por urânio-235 em Los Alamos, no Novo México, no que acabou se tornando nas duas bombas que explodiram nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. E é aqui onde entra nossa história. Vamos para o interior da Paraíba, mais precisamente na cidade de Picuí, que é distante da cidade de Natal cerca de 185 quilômetros e 226 quilômetros da capital do estado, João Pessoa. Ela está na divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte. Na sua história, Picuí era famosa por sua exploração de minério, tendo vários pontos em seu território com cavernas profundas em decorrência dessa exploração. Nos momentos finais da Segunda Guerra, coronéis e representantes do exército americano vieram de Natal até a cidade para realizar exames no solo, no qual esses exames teriam revelado a existência de uma jazida de urânio que se estendia na divisa dos dois estados. Segundo garimpeiros da época, que trabalharam para os americanos, eles se hospedaram na cidade vários dias, fazendo pesquisas regulares do material extraído. Segundo eles ainda, parte desse material, que era bem diferente do comum, era levado diretamente para Natal. Em Londres, a rádio BBC anunciava em 1945 que o Brasil já havia mandado mais de 70 quilos de urânio para os Estados Unidos, o que levou os moradores da cidade e os garimpeiros da época a desconfiarem que o urânio usado nas bombas atômicas seria de fato tirado das jazidas do município. Uma pesquisa realizada na década de 2000 foi revelado que parte dos 65 quilos de urânio utilizados na bomba Little Boy, lançada pelo avião Enola Gay em 6 de agosto de 1945 sobre Hiroshima, teria sido retirada das jazidas de minérios radioativos de Picuí. Esse fato foi tão marcante no município que até o seu hino carrega um trecho onde é falado sobre esse evento acontecido na cidade. E quando a Europa nos chamou lá para a guerra, mandaste logo este tântalo bendito, glória e riqueza extraída. Por fim, depois das duas bombas atômicas e a declaração de guerra da União Soviética, a oficialização da rendição japonesa aconteceu no dia 2 de setembro de 1945, no navio americano USS Missouri, pondo de vez um ponto final na Segunda Guerra Mundial. Parnamirim Field não era apenas uma base aérea. Era o ponto de virada em uma guerra que mudou o mundo. Cada decolagem carregava a esperança, estratégia e o destino de nações inteiras. Hoje, seu legado continua, marcado na história como o trampolim da vitória. Um lembrete de que o Brasil já esteve no centro dos maiores acontecimentos do planeta. O urânio de Picuí, por sua vez, é uma prova de que pelo menos um pouco fizemos parte do que foi a criação das bombas nucleares. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. E se você gosta de histórias como essa, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. No mais, o meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e até breve.